Estamos de volta com o estudo, dessa vez, do Salmo de número 40. Salmo número 40, confia em Deus, o libertador. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz um homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são poucos, por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigi. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus olhos. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. E já não consigo ver, mais numerosos são os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombaram de, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Diga sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. O Salmo 40, que se diz ter sido composto por Davi, é outro dos salmos dirigidos ou dedicado ao chefe dos músicos, isto é, que se deseja ajustar a música apropriada, e é, portanto, provavelmente aquele que se destinava particularmente a ser empregado no culto público dos hebreus. Não há método para determinar com certeza em que ocasião o salmo foi composto. Sem dúvida, ele foi devido a alguma das provações que ocorreram na vida de Davi, visto que havia muitas delas às quais os sentimentos do Salmo podem ser aplicados com propriedade, como é impossível agora, entretanto, a partir de qualquer coisa no próprio Salmo. Determinar quais dessas aflições foram mencionadas aqui, ou que sugeriram o Salmo, a conjectura seria inútil, nem se pudéssemos averiguar a que época particular da sua vida ele fez referência. Isso forneceria qualquer ajuda material na interpretação do Salmo. Deve-se presumir, entretanto, que houve uma referência a algum problema ou calamidade em sua própria vida. E mesmo se for suposto que o Salmo foi projetado para se referir totalmente ao Messias, é para ser descritivo de seus sofrimentos. Ainda é provável que a linguagem empregada foi sugerida por algo na vida do autor do Salmo e que ele foi levado a contemplar os sofrimentos futuros do Messias em conexão com as suas próprias provações. O conteúdo do Salmo é o seguinte: do versículo 1 ao 3 é uma referência a algum momento de calamidade ou tristeza profunda, representada por estar em um fosso horrível do qual foi liberto em resposta à oração. Uma libertação tão notável que o efeito seria levar muitos, por causa dela, a louvar a Deus. Do versículo 4 é uma declaração das bem-aventuranças do homem que fez do Senhor sua confiança e depois sua confiança nele, ao invés dos orgulhosos da terra, ou naqueles que eram infiéis ou enganosos. Já no versículo 5 é uma grata lembrança das muitas obras do Senhor, evidentemente com estabelecendo o fundamento do dever de servi-lo em todas as maneiras possíveis, e como uma razão do propósito de obediência imediatamente referido. Do versículo 6 ao 10, temos um conjunto aqui de instruções,
É uma declaração de que ele tinha feito, ou que ele se propôs a fazer, como expressão de seu senso de dever, ou do serviço que Deus exigiu dele. No versículo 6 ao 10, o orador do Salmo diz que Deus não exigia dele sacrifícios e ofertas, isto é, os sacrifícios prescritos no ritual hebraico. Versículo 6. No versículo 6 ainda, que Deus o havia disposto a obedecer ou havia preparado para prestar a obediência exigida. Abriste os meus ouvidos, que ele veio a obedecer de acordo com alguma predição ou registro anterior a respeito dele. No versículo 7. No versículo 9 ao 10, que ele encontrou um supremo prazer em fazer a vontade de Deus, o Salmo 8, no versículo 8, e que em busca desse arranjo e propósito ele havia tornado conhecida a vontade de Deus, pregado a justiça na grande congregação e fielmente declarado a salvação. O versículo 11 ao 17 são orações e súplicas baseadas nestes fatos, em suas provações, em seus perigos, na tentativa de seus inimigos de destruí-lo, em seu desejo pelo bem-estar e segurança do povo de Deus. Particularmente, a oração por sua própria libertação dos problemas que ainda o envolviam. E do versículo 11 ao 13. A oração para que aqueles que se opunham a ele fossem abatidos e humilhados. E também, do 14 ao 15, a oração para aqueles que buscavam ao Senhor, se regozijassem e se alegrassem. Salmos 16. E uma oração por si mesmo, como pobre e necessitado, com o fundamento de que Deus foi sua ajuda e seu libertador. Salmo 40, versículo 17. Uma questão muito importante e difícil ocorre aqui é a questão a quem o Salmo se referia originalmente. Sobre essa questão surgiram as seguintes opiniões: que se refere originalmente e exclusivamente a Davi, que tinha uma referência original e exclusiva do Messias, e que é suscetível de dupla aplicação, parte do Salmo referindo-se a Davi e a outra parte ao Messias, como sugerido por suas próprias circunstâncias, e que a porção do Salmo aplicada ao Messias em Hebreus, capítulo 10, versículos 5 ao 9, é aplicada como forma de acomodação, ou como expressão do significado do autor da Epístola aos Hebreus, mas sem afirmação da parte dos escritores daquela epístola, que o Salmo tinha originalmente qualquer referência messiânica. Seria muito longo examinar essas opiniões em detalhes, e tudo o que é necessário nessa breve introdução ao Salmo pode ser declarar algumas razões para o que me parece ser a opinião verdadeira, que o Salmo ele tinha uma referência original e exclusiva ao Messias, ou que é uma das composições do Antigo Testamento, assim como o Salmo 2, o versículo do 1 ao 12, e o Salmo 22, e que está também em Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 12, que foram designados pelo Espírito de inspiração para descrever o Messias quanto a algumas de suas características e quanto ao que ele sofreria. Existem tais porções do Antigo Testamento. Isso é admitido por todos os que acreditavam na inspiração das Escrituras. O Messias era a esperança do povo judeu. Ele foi o tema de suas profecias mais sublimes. A nação estava acostumada a considerá-lo como seu grande libertador. Em todos os tempos de calamidade nacional, eles aguardavam o período em que ele apareceria para resgatá-lo. Ele foi, por assim dizer, o herói de sua literatura nacional. O objeto brilhante no fundo que todos os escritores sagrados esperavam. O glorioso Salvador e Libertador, cuja vinda e o benefício antecipado de sua vinda animou suas confusões e os alegrou nos dias mais sombrios de angústia e tristeza. O autor da Epístola aos Hebreus aplica expressamente uma parte desse salmo ao Messias. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 9. Não pode haver dúvida razoável de que ele citou isso com a crença de que o salmo tinha uma referência original a ele, e que ele não usou a linguagem como forma de acomodação, pois estava se esforçando para demonstrar um ponto ou para provar que o que ele estava afirmando que era verdade. Ele faz isso cedendo à passagem do Salmo como prova sobre o ponto então em consideração. Mas não tinha havido prova nenhuma, nenhum argumento. No caso, se ele tivesse apenas citado uma linguagem como forma de acomodação que tinha originalmente um desenho diferente.
O próprio ponto de sua citação é baseado no fato de que ele estava apresentando uma passagem que tinha referência original ao Messias e que poderia ser devidamente citada como caracterizando sua obra. A prova, que derivada desse fato, de que o Salmo fazia referência ao Messias consiste em duas coisas. Uma, que é assim aplicado por um apóstolo inspirado, o que com todos os que admitem sua inspiração parece ser decisivo para a questão. E dois, que ele assim aplicou, mostra na circunstância que esta era uma interpretação antiga e admitida. Ele estava escrevendo para aqueles que eram judeus, para aqueles a quem ele desejava convencer quanto à verdade do que ele estava alegando com respeito à noção de sacrifícios hebreus. Para tanto, foi necessário recorrer ao Antigo Testamento, mas não se pode supor que este apresentaria como prova uma passagem cuja relevância para o ponto não seria imediatamente admitida. Pode-se presumir, portanto, que a passagem foi comumente aplicada pelos próprios hebreus para o propósito para o qual o apóstolo a usou, ou que a aplicação, quanto feita, era tão clara e óbvia que ele não os questionariam. O salmo inteiro pode ser aplicado ao Messias sem nada forçado ou não natural na interpretação. Isso será mostrado em detalhes na exposição do Salmo, mas por enquanto pode não ser impróprio referir-se às principais dificuldades em tal aplicação e às principais objeções derivadas dessa fonte contra a ideia de que o Salmo se refere ao Messias. O principal deles se relaciona com os seguintes pontos. O primeiro ponto, no Salmo 40, versículo 2. O orador do Salmo diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E com base nisso, ele dá graças a Deus, mas não há dificuldade real em supor que isso se refere ao Messias e que foi realmente cumprido no caso do Senhor Jesus. Seus inimigos frequentemente conspiravam contra sua vida. Eles armaram uma armadilha para ele, eles se esforçaram para destruí-lo. Seus perigos podem muito bem ser representados como o poço de perdição e como o atoleiro de lama. E sua libertação desse perigo pode muito bem ser comparada com o caso de alguém que se levanta de tal cova e do lodo profundo. Mesmo supondo que isso foi projetado para se referir à experiência pessoal do próprio salmista, ainda assim a linguagem teria de ser figurativa e seria usada para se referir a algum perigo, algum risco ou problema que seria bem representado por ser lançado em tal cova ou afundar na argila lamacenta. Não se pode supor que o salmista quisesse dizer que isso realmente e literalmente ocorrera em sua própria vida, sem qualquer impropriedade. Portanto, a linguagem pode ser aplicada às provações e perigos do Messias e à interposição misericordiosa de Deus em libertá-lo. A segunda objeção ou dificuldade em se referir ao Messias deriva do que é dito em Salmos 40, versículo 12. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impede a visão. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Mas, com referência à propriedade de aplicar isso ao Messias, duas observações podem ser feitas. Primeira, pode ser verdade que o Messias foi tão identificado com os homens que ele tornou-se tão verdadeiramente um substituto para os pecadores, experimentando em sua própria alma, nas profundas tristezas da expiação, tão intensamente os efeitos de seus pecados, e assim suportou os sofrimentos que foram expressivos do divino senso do mal do pecado, para que a linguagem pudesse ser aplicada a ele como se esses pecados fossem seus. Ele foi tratado como se fossem seus, como se ele fosse um pecador. Ele o fez seus, então, que era apropriado que ele fosse tratado como se fosse seus, e que ele pudesse sentir que estava sofrendo como se fossem seus. É verdade que não podiam ser literalmente transferidos para ele. É verdade que em nenhum sentido apropriado do termo ele era um pecador. É verdade que no significado justo da palavra ele não era culpado, e que Deus sempre viu que ele era pessoalmente inocente. Mas ainda é verdade que na obra de expiação ele foi tratado como se fosse um pecador, e que nesse sentido ele poderia falar dos pecados,
pelos pais sofreu como se fossem seus. Ele os havia assumido voluntariamente e estava sofrendo por eles como se fossem seus. Assim, temos em Isaías, capítulo 53, versículo do 4 ao 6, uma linguagem semelhante aplicada a ele. E ele fala o seguinte: ele suportou as nossas dores e carregou as nossas dores. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz está sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se esse tipo de linguagem pode ser adequadamente aplicado a ele e seus sofrimentos, então não poderia haver nenhuma impropriedade ou incongruência em sua relação a si mesmo como tal, tão identificado com homens pecadores, e como tal, verdadeiramente tendo o que foi devido a seus pecados, para que pudesse falar daqueles pecados, como se fossem seus, como se poderia falar de uma dívida contraída por um amigo, e que ele se obrigou voluntariamente a pagar, como se fosse sua, e poderia dizer: não é mais dele, mas minha. A linguagem da Escritura com respeito à relação do Redentor com o pecado é frequentemente tão marcante e impressionante a ponto de sugerir e justificar essa linguagem. Nós podemos ver aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, e em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Segundo, afinal, é possível que a palavra traduzida como iniquidades no Salmo signifique aqui apenas calamidade, angústia, tristeza. Portanto, a mesma palavra que é usada aqui significa, em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 12, por o seguinte: pode seja que o Senhor olhe para a minha aflição. As palavras iniquidade e calamidade, pecado e punição estão intimamente relacionadas nas Escrituras, tão intimamente que frequentemente uma é colocada pela outra. E quando um escritor sagrado fala de seu pecado, ele frequentemente se refere ao sofrimento ou à calamidade que veio sobre ele em consequência do seu pecado. Portanto, o Messias ele pode ser entendido aqui como significando que as calamidades ou desgraças que vieram sobre ele em consequência de ter tomado sobre si os pecados do mundo, tomaram apropriado dizer que suas iniquidades, as iniquidades que ele assumiu ou que na linguagem de Isaías ele suportou. Ele agarrou-se a ele, de modo que não era capaz de olhar para cima, ou considerando o seu grande número, ele poderia dizer: eles são mais do que os cabelos da minha cabeça, portanto, meu coração me desfalece. Uma terceira objeção à aplicação do Salmo ao Messias é que não se pode supor que ele proferisse tal imprecações sobre seus inimigos, como são encontrados em Salmos capítulo 40, do versículo 14 ao 15. Sejam envergonhados e confundidos, que eles sejam empurrados para trás, que fiquem desolados. A isso pode-se replicar que tais imprecações são tão próprias da boca do Messias quanto na boca de Davi, e que ele não são impróprios em nenhum dos dois. Tanto Davi quanto o Messias fizeram denúncias contra os inimigos da piedade de Deus. Não há evidência de que houve qualquer sentimento maligno em ambos os casos, nem é inconsistente com a mais alta benevolência denunciar a culpa. Deus constantemente faz isso em sua palavra, e ele frequentemente o faz nos tratos de sua providência. Os ímpios não podem andar por este mundo sem encontrar denúncias de sua culpa por todos os lados, e não há impiedade no fato de que aquele que irá pronunciar uma sentença no grande dia do julgamento de todos os homens culpados o informe de antemão do que certamente virá sobre ele. As objeções não são de tal natureza que seja impróprio considerar o Salmo como totalmente aplicável ao Messias. O Salmo não pode ser aplicado adequadamente a Davi, nem conhecemos ninguém a quem possa ser aplicado, exceto o Messias. Na era da verdade de Davi, que ele tinha vindo para fazer a vontade de Deus em vista do fato de que Deus não exigia sacrifícios e ofertas. Não era a verdade que está escrito sobre ele no volume do livro, de que ele se deleitava em fazer a vontade de Deus e que tinha vindo ao mundo em vista do fato de que havia sido assim descrito, no versículo 7 e 8 do Salmo. Não era verdade que tinha sido sua obra característica, pregar a justiça na grande congregação. Mas tudo isso era verdade
para o Messias. Essas expressões são aquelas que só podem ser aplicadas a ele. E considerando todas essas circunstâncias juntas, a conclusão parece adequada de que todo o Salmo tinha referência original ao Redentor e deve ser interpretado como se aplicando apenas a ele. Há uma semelhança notável entre o final desse Salmo, o versículo 3 ao 17, e o Salmo de número 70, do versículo 1 a 5. Na verdade, todo esse Salmo é igual à parte final do Salmo 40, porque aquela porção do Salmo diante de nós é assim repetida, e porque é separada dela e transformada em Salmo por si mesmo. É totalmente desconhecido esse fato. Não pode ser considerado um erro de transcrição, pois o erro seria muito importante e certamente seria detectado. Talvez possa ser melhor explicado supondo que o autor do Salmo 70, do versículo 1 ao 5, estivesse no estado de espírito e na circunstância ali descrita, e supondo que em vez de escrever um novo salmo que expressaria seus sentimentos, ele descobriu que esta parte do Salmo 40, já composto, descreveria tão exatamente o que ele desejava expressar, e que ele o considerou tão adaptado para ser uma oração por si só, que ele, portanto, o copiou. O fato de que foi assim copiado é de que os sentimentos foram repetidos, de forma alguma diminuiu a suposição de que era inspirado. Nós ficamos por aqui e até o Salmo de número 41. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.